Oi, meu nome é Rebeca Menezes, sou R1 da residência aqui de Endocrinologia e Metabologia do HU-WC. E o tema que eu vou abordar hoje é a classificação e diagnóstico do diabetes. Bom, inicialmente, a classificação do diabetes ela vai ser importante porque ela vai nos ajudar a fazer um tratamento adequado para aquele paciente e também para estabelecer as metas e estratégias para poder fazer as complicações, ver as complicações a longo prazo desse paciente e também ver as comorbidades a longo prazo. A SBD e a ADA, ela vai classificar através da etiopatogenia do diabetes. Então, a gente vai ter o diabetes tipo 1, que é um diabetes que pode ser autoimune, né? Ele vai ter ali os autoanticorpos positivos, ou ele vai ser idiopático com autoanticorpos negativos. A gente vai ter também o diabetes que é mais prevalente no nosso meio, que é o diabetes tipo 2. Ele é um diabetes geralmente numa pessoa mais idosa, mais velha, né? Ali mais ou menos acima dos 35 anos. E ele vai estar associado mais à questão da síndrome metabólica, obesidade. E o diabetes gestacional, que é o diabetes que vai ser diagnosticado ali por volta do segundo, terceiro trimestre de gestação. Fora esses três, a gente vai ter também outros tipos de diabetes que podem ser secundários a medicamentos, né, como os diuréticos tiazídicos, os glicocorticoides que vão cursar com hiperglicemia. Também a gente vai ter os diabetes secundários a outras endocrinopatias, como a acromegalia, feocromocitoma, síndrome de Cushing. Tem também o diabetes secundário a doenças genéticas, né, a síndrome de Turner, Klinefelter, Prader-Willi, e dentre outras classificações que eu vou abordar posteriormente com vocês. E tem sido também propostas outros subtipos, né, ali de classificações que em consideração características clínicas e genéticas desse paciente. Então, a gente vai estar, é importante ali a gente colher na nossa anamnese a história familiar desse paciente, o histórico ali de autoimunidade, doenças tireoidianas, doença cardíaca, também a questão da obesidade, né, sobrepeso e também síndrome genética, a gente vai ver ali como, por exemplo, o diabetes tipo MOD, que a gente vai fazer o diagnóstico através de testes genéticos. Bom, como eu havia falado, a gente vai ter o tipo 1, o tipo 2, o diabetes gestacional, e a gente vai ter também outros tipos de classificações do diabetes, como as doenças genéticas tipo MOD, né, que é diabetes que vai aparecer geralmente num paciente mais jovem, ali abaixo dos 25 anos, ou que tem duas ou três gerações acometidas, também com diagnóstico mais cedo, né, do diabetes. Outro defeito monogênico que a gente vai ter também é o diabetes neonatal, que vai ser feito o diagnóstico através de um teste genético. Geralmente são aquelas crianças, aqueles bebês que eles nascem com a hiperglicemia até mais ou menos ali antes do 6º mês de vida. E o diabetes que a gente lida, né, na sexta-feira aqui, e vê bastante paciente com isso, que é o diabetes lipoatrófico, naqueles pacientes com a lipodistrofia. Doenças do pâncreas exócrino, como pancreatite, pancreatectomia, fibrose cística, vão cursar com diabetes secundário também. As endocrinopatias, como eu havia falado, medicamentos e as síndromes genéticas. E inicialmente, falando aí da classificação, a gente iniciar com o diabetes mais prevalente no nosso meio, que é o diabetes tipo 2. Esse diabetes, ele vai ter ali uma etiopatogenia relacionada à resistência insulínica em pacientes mais idosos, mas a gente também tem que lembrar que cada vez mais no nosso meio a gente está diagnosticando pacientes jovens com diabetes tipo 2, pelo simples fato da gente ter um aumento aí da obesidade, síndrome metabólica, resistência insulínica nesses pacientes. Você vai ter uma história familiar forte também no diabetes tipo 2 e vai ter aquele início mais insidioso. Geralmente esses pacientes, no estado agudo, eles vão cursar mais com o estado hiperglicêmico hiperosmolar. E o diabetes tipo 1, ele é um diabetes que ele pode ser, então, autoimune, vai ter ali a presença dos autoanticorpos, no adulto, geralmente o anti-GAD, mas também a gente pode ter outros, né, anti-A2, anti-ZNT8, ou idiopático, que a gente vai ter os autoanticorpos negativos. Ele vai cursar, então, com uma destruição das células beta, então vai ter aquela deficiência, né, absoluta da secreção de insulina, e ele vai ser mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens. Mas, como eu já havia falado
anteriormente. Hoje, o diagnóstico de adultos jovens, a gente está vendo cerca de ali 40% sendo diagnosticado ali num quadro de obesidade, resistência insulínica, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Geralmente, no estado agudo, a gente vai ter ali a cetoacidose, e a gente tem algumas formas especiais do diabetes autoimune, que é o diabetes LADA, que é um diabetes no adulto, geralmente latente, então vai ter um período mais insidioso ali. Geralmente, esse paciente ele não vai necessitar de insulina, pelo menos nos primeiros 6 meses de diagnóstico, e vai ter os autoanticorpos positivos. Então, esse diagnóstico diferencial do DM1 para o DM2, geralmente, né, na maioria das vezes, a gente vai colher uma boa história clínica desse paciente. Essas características clínicas, elas vão ser bons preditores para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Principalmente em relação à idade do início, né, do diagnóstico do DM, o IMC e também o tempo até que esse paciente levou para iniciar a terapia insulínica. E tem 2 pontos aí que é muito importante, são 2 preditores bons, independentes, eles também são bons preditores para fazer essa diferenciação, que é a idade junto com o tempo até a insulinoterapia. E aí a gente tem o sistema AABBCC, que é uma ferramenta que vai nos ajudar a fazer essa distinção. Então, em a idade do paciente, pacientes mais jovens, né, ali abaixo dos 50, principalmente abaixo dos 35, a gente vai pensar mais no diabetes autoimune. A gente vai procurar história de autoimunidade desse paciente. História de doença celíaca, né, de alguma tireoidopatia autoimune. O IMC é um ponto importante, mas também é um fator que pode ali gerar um pouco de confusão, porque hoje em dia a gente tem uma alta prevalência de obesidade no nosso meio, né? Então, geralmente os diabéticos tipo 1, eles vão ter um IMC menor, mas a gente também, né, tem que avaliar direitinho, porque cerca de ali 40%, 50% dos pacientes já estão sendo diagnosticados com obesidade, né, no contexto de DM1. E a origem, esse paciente ele tem histórico familiar, né, de doenças autoimunes na família, já tem um histórico de diabetes tipo 1, né, nos parentes de primeiro grau, importante a gente ver isso. Em relação ao controle dessa diabetes, está sendo bem feito com terapias não insulínicas, né, ou já está sendo bem controlado com drogas orais, e em relação também nesse contexto de comorbidades, de como que a gente vai seguir esse paciente. E aí, a gente então revisou todas as características clínicas, viu se esse paciente tem história familiar, se esse paciente tem obesidade, como que ele teve o início de diabetes, como foi o contexto, foi num contexto de CAD. E aí, se esse paciente, se a gente não conseguir encaixar ele diante das características clínicas, a gente vai poder investigar esse paciente. E geralmente, quem que vai precisar? Então, quando o paciente ele tem uma apresentação clínica insidiosa em crianças e adolescentes, especialmente quando esse paciente ele vai ter ali uns sinais de resistência insulínica, uma apresentação abrupta em adultos, sem hiperglicemia prévia, sem fator desencadeante, não usava medicamentos, né, não teve infecção recente, sem obesidade e com ou sem história de autoimunidade pessoal ou familiar, a necessidade do início da insulinoterapia nos primeiros anos após o diagnóstico em adulto para o controle glicêmico adequado. E a gente não pode deixar de lembrar do DM2, que é propenso à cetose. Então, a gente vai ter aquele grupo de pacientes que ele vai, principalmente adultos jovens, que vão abrir o quadro com uma cetoacidose. Iniciada a insulinoterapia, né, nos primeiros meses, primeiros anos, e esse paciente vai evoluindo com baixas doses de insulina ao longo do tratamento. Então, alertar para esse grupo. E a gente não pode deixar de pensar ainda em crianças. Por quê? Hoje em dia a gente está numa sociedade, né, em que a criança, a gente está vendo cada vez mais crianças obesas, com resistência insulínica. Então, quem que a gente vai pensar em investigar? Crianças, em relação à etnia também é muito importante. Então, crianças adolescentes com obesidade, afrodescendentes, com uma história familiar positiva, uma história de hiperglicemia em algum exame ao acaso, ou uma glicosúria em um exame de rotina, é importante investigar. E falando então de quem que a gente vai, como que a gente vai agir diante de uma suspeita de DM1. Então, suspeitando, né, diante daquelas características clínicas, ou se você ficou na dúvida e quer investigar aquele grupo de pacientes que a gente falou anteriormente, a gente vai poder investigar através dos anticorpos, na vida adulta, principalmente o anti-GAD. A gente pode, se esse não tiver positivo, a gente pode investigar com outros, como o anti-A2 e o anti-ZNT8. E lembrando que esses autoanticorpos,
à medida que o tempo vai passando, ele vai diminuindo. Então, o ideal é que você solicite logo ao diagnóstico nos primeiros 3 anos seguintes. Outro dado importante é a questão do peptídeo C, né, que é uma proteína que ela é liberada também pelas células beta, junto com a secreção de insulina. E aí ele vai me dizer, então, a função residual dessa célula beta. Se eu tiver um peptídeo C baixo, ali pelo menos de 3 a 5 anos após o diagnóstico, eu já vou pensar no DM1 provável. Se a gente tem, então, um anticorpo negativo com esse peptídeo C um pouco mais elevado, eu vou já atender ali para as doenças monogênicas, diabetes tipo MOD. E sempre lembrando que a gente tem um aumento da incidência e prevalência de DM1 adulto com sobrepeso e obeso. Então, ali, 62% dos casos de DM1 estão sendo diagnosticados já com sobrepeso e obesidade, contra 84% do DM2. Então, tá bem próximo aí essa porcentagem. Falando um pouco do DM tipo LADA. Né? O LADA, ele ocorre ali em cerca de 12% dos adultos. É um diabetes autoimune que vai ser lentamente ali progressivo. Inicialmente, ele pode ter até características de DM2. A OMS, ele traz ali que é um tipo de DM híbrido, então vai ter características sobrepostas. E quem que eu vou pensar? Então, os critérios para o diagnóstico do LADA é uma idade do diagnóstico acima dos 30 anos, os anticorpos estarem positivos e ter a ausência da necessidade de insulina por pelo menos 6 meses após o diagnóstico. O diabetes tipo MOD, que é um defeito, né, monogênico ali na secreção da insulina nas células beta, pode ser um defeito, uma ação direta ou indireta nessa célula beta, ela é a forma monogênica mais comum de DM, lembrando que a gente tem também outras formas, como por exemplo o DM neonatal, que também se encaixa numa doença monogênica. Ela é autossômica dominante, e os critérios para que a gente chegue até ela, pensar, né, no paciente que tenha DM tipo MOD, é uma hiperglicemia em um paciente jovem, assim, abaixo de 25 anos, com uma história familiar de DM antes, na segunda ou terceira gerações, vai ter os autoanticorpos negativos, e o peptídeo C ele vai ser detectável após 5 anos do diagnóstico. Uma ferramenta também que a gente pode utilizar para pensar em pedir um teste genético para MOD é a calculadora. A calculadora MOD, ela vai te direcionar, né? Então, quando ela tiver ali um valor acima de 60%, a gente pode pensar em solicitar um teste genético para esse paciente. Então, a gente vai levar em consideração o quê? A idade no diagnóstico do diabetes, o sexo, o uso de antidiabéticos orais ou de insulina, o tempo que levou até esse paciente iniciar a insulina no tratamento, o IMC, a glicada, a idade atual, se tem parentes afetados com o diabetes, a etnia desse paciente, né? E também outras características que vão nos lembrar de doenças genéticas monogênicas. Então, a presença de cistos renais, de surdez ali de herança materna, da lipodistrofia parcial, uma paciente que tem uma resistência insulínica severa sem ter obesidade. Então, a gente vai conseguir calcular e predizer, né, a probabilidade desse paciente ter MOD. E aí, o tipo MOD, a gente vê que tem vários, mas tem alguns que são mais comuns, né? Principalmente os mais comuns, que eles vão ter uma boa resposta ao iniciarmos a sulfonilureia. O diabetes MOD mais comum é o diabetes tipo MOD GCK, que ele geralmente acontece ali uma hiperglicemia mais leve, mais insidiosa, geralmente não tem uma complicação micro e macro tão evidente. E os outros que têm boas respostas à sulfonilureia. Outras classificações que a gente tem, então, do diabetes, vai ser o diabetes neonatal, que ele vai ter uma hiperglicemia ali menos de 6 meses, vai ter um diagnóstico genético. O diabetes tipo mitocondrial, que vai ter ali uma herança materna, surdez com a hiperglicemia. E o diabetes que a gente vê bastante aqui na sexta-feira, né, que é o secundário, a lipodistrofia. E aí, diante de um adulto jovem com diabetes, como que eu vou pensar em classificar esse paciente? Lembrando que, assim, a maioria dos pacientes, principalmente os adultos mais jovens, ali na faixa de 30, 35 anos, 20, 30 anos, a gente vai poder reclassificar esse paciente. Não necessariamente no primeiro momento, a gente classifica ele como DM1. Ao longo do tempo, quando a gente vai acompanhando esse paciente, a gente pode reclassificar ele de acordo com o acompanhamento, uma melhor história, uma melhor investigação. Então, o diabetes iniciado antes dos 6 meses de vida,
a gente tem que pensar, então, no diabetes neonatal e pensar em solicitar, né, o painel de genes para DM neonatal. Esse paciente não se encaixou nisso, a gente vai procurar alguma história de diabetes secundário, como pancreatite, né, doença do pâncreas exócrino, outras endocrinopatias, infecções, uso de medicamentos. Se o paciente não se encaixou nessa situação, a gente vai, então, solicitar os anticorpos. O anticorpo está positivo, a gente classifica ele como um diabetes autoimune, né, tipo 1A. O anticorpo veio negativo, a gente, então, vai pensar, esse paciente ainda tem peptídeo C negativo, a gente vai, então, para o DM1B, que é aquele idiopático. Agora, o peptídeo C, ele vai estar alto, né, ali assim, mais ou menos maior do que 0,6, a gente vai pensar, então, procurar causas de fenótipo de DM2, né, o paciente, ele tem acantose nigricans, tem uma obesidade, síndrome metabólica, a gente vai encaixar ele no DM2. Se não se encaixar no DM2, a gente vai procurar outros tipos. Então, tem perda de gordura generalizada ou parcial, uma dose de insulina maior que 2 unidades, quilo, a gente vai pensar lá na lipodistrofia. E se ele não se encaixar em nenhuma dessas, a gente pode usar, né, a calculadora MOD e ver se esse paciente ele se encaixa no diabetes monogênico. E falando então agora um pouco sobre o diagnóstico do diabetes. O diagnóstico ele vai ser feito diante de uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia ela pode ser vista através dos exames laboratoriais, né, como a glicemia de jejum, a glicada, o TOTG de 1 hora, que é um parâmetro novo, né, que surgiu aí no ano passado, o TOTG de 2 horas, e também aqueles pacientes que eles têm sintomas inequívocos de hiperglicemia, mas uma glicemia aleatória maior ou igual a 200. Então, quais são os critérios laboratoriais? A gente vai ter... É importante a gente lembrar que a gente vai precisar de 2 testes diferentes alterados na mesma amostra, ou se a gente tiver uma amostra alterada, né, do que você for pedir estiver alterado, a gente pode repetir esse alterado, ou se a gente tiver o mesmo teste em momentos diferentes, em tempos diferentes. Então, a glicemia de jejum, a gente vai ter o critério de maior ou igual a 126, a glicemia ao acaso mais os sintomas, né, maior ou igual a 200, a glicemia de 1 hora, que foi um parâmetro que demonstrou uma boa predição para o pré-diabetes, para o desenvolvimento de diabetes, inclusive um teste mais sensível do que o TOTG de 2 horas para o diagnóstico do diabetes. E aí a gente vai ter a glicemia de 2 horas, maior ou igual a 200, e a glicada maior ou igual a 6,5. Só para relembrar os sinais e sintomas, né, de hiperglicemia, então os típicos, né, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso inexplicável, e alguns sintomas que também são sugestivos, né, o paciente com noctúria, visão turva, cansaço, infecções recorrentes, principalmente ali, fúngicas. E é importante a gente saber que esses testes, eles têm limitações. A glicemia de jejum, ela vai precisar do jejum. Então, esse paciente ele vai ter que ter esse jejum de 8 horas, né, cerca de 8 horas. E a gente tem que saber que também situações agudas vão alterar a glicemia. Infecções, atividade física extenuantes, desidratação. E a gente tem também o TOTG, né, que como eu havia falado, o TOTG de 1 hora, ele tem uma boa acurácia, é menos desconfortável, né, do que o TOTG de 2 horas, e a gente vai ter essa maior praticidade. Mas o TOTG é um teste oneroso, desconfortável, ele vai consumir mais tempo, mas é o teste mais sensível. Então, diante de um paciente ele, com critérios de pré-diabetes, com a glicemia de jejum ou hemoglobina glicada com pré-diabetes, a gente pode lançar mão do TOTG de 1 hora para a gente ter uma maior sensibilidade diagnóstico e tentar estabelecer as metas, o tratamento, né, a prevenção melhor nesse paciente, mais rápido possível. E a glicada? A glicada, ela é um exame de alto custo, um medicamento, um exame que a gente vai, em algumas situações, a gente não vai poder utilizar ele como rastreio nem diagnóstico, principalmente aquelas situações em que você vai ter o comprometimento da meia-vida da hemácia. Então, pacientes que são DRC, fazem hemodiálise, têm uma anemia importante, gestantes, tá? A gente vai ter que ficar atento nesse tipo de paciente. Além dele ele é um teste com uma boa especificidade, mas não tem uma boa sensibilidade.
E o rastreamento desse paciente, ele vai ser feito universal para todos os pacientes acima de maior ou igual a 35 anos. Ou nos pacientes que têm menor do que 35 anos, sobrepeso, obesidade, fatores de risco. Então, uma história familiar ali, nos parentes de primeiro grau, sinais de resistência insulínica, hipertensão, já uma história de pré-diabetes, ou um paciente que ele vai ter o risco de desenvolver diabetes muito alto, que é esse Find Risk. O Find Risk, ele é um score de risco finlandês, que ele vai predizer o risco desse paciente desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Então, ele vai ter características clínicas e sociodemográficas desse paciente, e aí a gente vai ter nele a idade, o IMC, circunferência da medida da cintura, se esse paciente faz atividade física, como está a alimentação dele, se ele já tomou remédio para hipertensão, se ele já teve algum exame alterado com hiperglicemia, se tem algum membro da família afetado com diabetes. E aí, se a gente tiver menor do que 7 pontos, esse paciente tem um risco baixo. De 7 a 11 pontos, ele tem um risco levemente elevado. Moderado, de 12 a 14. Alto, muito alto, já acima de 15. Então, nesses pacientes que a gente bota no Find Risk e a gente encontra um risco acima de 15, a gente já pode fazer o rastreio de diabetes nele. E os testes de rastreio. Aqui, geralmente, no Brasil, né, a gente faz o teste de rastreio com a glicada e com a glicemia de jejum, as duas medidas simultâneas, né? Só que a gente sabe que nem sempre isso é viável, né? A gente vai ter que ver, a gente vê que esses pacientes eles vão estar principalmente ali na atenção primária, né? E infelizmente a gente às vezes não consegue esses dois testes, mas aí você pode pedir ou um ou outro. E lembrar sempre das condições clínicas, das situações clínicas em que vão afetar a hemoglobina glicada. E aí, com que frequência eu vou fazer esse rastreamento? Então, os pacientes que não têm sintomas e têm apenas um exame preenchendo critérios de diabetes, a gente vai fazer a cada 6 meses. Pacientes que têm diabetes confirmada, têm exames normais com maior ou igual a 3 fatores de risco ou um Find Risk alto, muito alto, a gente vai fazer anual. Ou se esse paciente ele tem exames normais com menos de 3 fatores de risco, ou um Find Risk baixo ou moderado, a gente pode fazer trianual. E aqui só trazendo para vocês mais ou menos como que a gente vai então fazer esse rastreio e encaixar esse paciente, né, no diabetes, pré-diabetes e no perfil glicêmico normal. Então, se eu tenho uma glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, os dois alterados com critérios de diabetes, a gente fecha o diagnóstico e a gente vai iniciar a MEV com o tratamento farmacológico. Se esse paciente ele tem a glicemia de jejum alterada ou a hemoglobina glicada, sem outro critério, a gente pode fazer um teste adicional. Ou repetir o teste alterado, ou a gente pode solicitar o TOTG de 1 hora. E aí, preferencialmente, a gente vai repetir aquele que estiver alterado. E a gente vê, esse paciente, esse teste, ele deu o diagnóstico de diabetes, o paciente é diabético. Esse teste não confirmou o diabetes, a gente então vai reavaliar ele com 6 meses, iniciar a MEV e repetir esse exame. Se o paciente ele tiver uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada que encaixa ali no pré-diabetes, a gente vai fazer o TOTG de 1 hora. E aí, a gente vai com base no resultado do TOTG. Se o TOTG ele tiver um resultado maior ou igual a 209, a gente vai repetir o TOTG e aí a gente já vai confirmar o diabetes e tratar esse paciente. Se ele deu ali no critério de pré-diabetes, vamos iniciar a MEV, considerar uma abordagem farmacológica, mas a gente vai repetir esse exame com 1 ano. E se confirmar pré-diabetes, né, tiver ali entre 155, se tiver menor do que 209, né, de 155 a 209, a gente confirma pré-diabetes. Agora, se esse paciente ele não tem critério nem para diabetes nem pré-diabetes, os exames estão normais, a gente vai ver os fatores de risco dele. Se ele tiver um fator de risco maior ou igual a 3 ou um Find Risk alto ou muito alto, ali acima de 15, a gente vai repetir, a gente vai fazer também o TOTG.
E aí a gente vai classificar de acordo com a classificação do TOTG. Menor do que 155, esse paciente tem um perfil glicêmico normal, a gente pode recomendar MEV e repetir com 1 ano. Tá no critério de pré-diabetes, encaixa ele no pré-diabetes, repete com 1 ano. Tá com critérios laboratoriais de diabetes, repete o TOTG e aí a gente, se der confirmado, inicia o tratamento e MEV. Agora, se esse paciente tem a glicose normal, a hemoglobina glicada normal, não, tem poucos fatores de risco e tem um fim de risco baixo ou intermediário, a gente vai seguir a cada 3 anos fazendo esse rastreio. E só lembrando do rastreamento do paciente com DMI-1, então pacientes que têm familiares acometidos com DMI-1, a gente vai solicitar os autoanticorpos, né? Paciente adulto, a gente tem preferência pelo anti-GAD. E é importante a gente saber que o DMI ele vai ter fases. A primeira fase é aquela fase que o paciente não tem sintomas de hiperglicemia e ele vai ter maior ou igual a 2 autoanticorpos. Ele vai ter a presença dos autoanticorpos nessa fase. Na segunda fase, ele pode ter a presença dos autoanticorpos e vai ter já uma desglicemia leve. E na fase 3, ele já vai abrir com os critérios de diagnósticos clínicos com diabetes. Geralmente, os pacientes eles já vão se apresentarem aí, por exemplo, com uma CAD. E o DM2 em crianças e adolescentes. A gente vai iniciar a triagem aos 10 anos ou após a puberdade, com sobrepeso e obesidade e um fator de risco. Então, uma história familiar positiva, uma criança ou adolescente que seja afrodescendente, tem essa história de DM2 ou DMG da mãe na gestação. Lembrando que é uma prevalência crescente e está associada ali com contexto de obesidade, resistência insulínica e história familiar. E aí a gente conclui sabendo que esse diagnóstico e a classificação do diabetes, uma classificação bem feita, ela vai me ajudar a fazer um tratamento adequado para aquele paciente. E também a saber como que eu vou seguir ele para fazer o rastreamento de complicações crônicas e as comorbidades que ele vai ter ao longo da vida. Lembrar também que o TOTG de 1 hora é um teste mais prático, tem uma maior sensibilidade do que o TG de 2 horas e uma boa acurácia. Então, é uma ferramenta útil e eficaz para a gente solicitar, principalmente naquele contexto que o paciente tem pré-diabetes, para a gente poder fazer uma prevenção, né, uma abordagem mais eficaz nesse paciente. E a gente saber que nem sempre quando a gente recebe o paciente no nosso consultório, principalmente o paciente adulto, a gente vai fechar o diagnóstico naquele momento. Muitas vezes a gente vai seguir a longo prazo, às vezes a gente diagnostica como DMI-1, né? Esse paciente tem um lado, depois que a gente começa a investigar, colhe uma história melhor, e saber que é uma classificação individual de cada paciente, a gente vai abordar da melhor forma. Essas foram as minhas referências. E é isso.